Diz assim a palavra de Deus, irmãos: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui. Meus irmãos, o nome de uma pessoa no Ocidente é quase que um rótulo dado pelos pais para aquela pessoa que é o filho ou a filha daquele casal. Mas na palavra de Deus, e lá no Oriente Próximo, no Oriente Médio, na época de Cristo, na época do Velho Testamento, dos profetas, na época dos reis, na época do período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, e em épocas anteriores a esses irmãos do passado, o nome da pessoa significava muito. O nome tinha a ver com uma identidade característica própria daquela pessoa. Ou não só isso, não só indicava a identidade daquela pessoa que tinha um nome, mas também poderia sinalizar o futuro daquela pessoa, ou o que ela iria ser quando crescesse. Então, amados irmãos, há uma diferença muito grande na nossa cultura ocidental em relação ao nome, porque a gente vê que um apelido, talvez ele tenha algo muito mais assim significativo com a pessoa do que o nome. Talvez a pessoa é grandão, ele vai receber o nome de grandão, um apelido de grandão, e assim sucessivamente. Às vezes o apelido no Ocidente, ele indica mais sobre a pessoa do que o nome que ela recebeu. E assim também, amados irmãos, nós devemos entender que os nomes de Deus são muito significativos. Porque, em primeiro lugar, não foram dados por nós. Nenhum nome de Deus foi invenção do homem, ou foi invenção de algum servo de Deus, de algum profeta. Mas todos os nomes de Deus foram dados pelo próprio Deus a si mesmo e revelado aos seus servos, os profetas ou os irmãos que foram usados para registrar a sua palavra. Então, o nome de Deus mostra algumas verdades importantíssimas sobre a sua pessoa. E esse texto que nós lemos, irmãos, ele nos apresenta um nome, mas apresenta algumas verdades relacionadas a esse nome e a alguns outros nomes que nós temos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, Jesus, ele aqui está falando num contexto de oração. E a palavra oração denota comunhão, denota relacionamento, denota diálogo, denota contato, denota um tempo que a pessoa tira para estar relacionando, comunicando, dialogando com outra pessoa. E isso tudo tem a ver com o primeiro nome de Deus, Elohim. Esse nome atribuído a Deus por Ele mesmo está no livro de Gênesis, quando mostra a pluralidade da Trindade. Quando Ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Esse primeiro nome que Deus recebe lá em Gênesis capítulo 1, atribuído por Ele mesmo, mostra uma comunhão perfeita que existe no próprio Deus. Deus é um ser único, mas que subsiste de uma forma comunitária, e essa comunidade santa relaciona de uma forma perfeita, de uma forma completa e de uma forma totalmente suficiente. Deus é a comunidade perfeita. Pai,
Filho e Espírito Santo se relacionam com base na sua essência, no amor. E essa relação, quando Deus cria o homem, é base para a nossa identidade. O homem é um ser comunitário, porque foi feito à imagem e semelhança de um Deus que existe em comunidade. E essa base divina de relacionamento dá a nós aquela ansiedade de relacionar com outras pessoas semelhantes a nós. Os jovens, adolescentes, jovens, até as crianças já começam assim nutrir um sentimento de namoro, aquela afeição com o sexo oposto. Quem não lembra da infância que você gostava, você rapaz, homem, gostava daquela menina, ou aquela menina, você mulher hoje, gostava daquele menininho, vizinho da escola e tudo mais. Na adolescência, há aquela busca por encontrar um namorado, uma namorada. Na juventude, a busca de encontrar uma pessoa para construir uma família, para ter filhos e para relacionar com uma família que possa se chamar de sua. As pessoas sempre planejam relacionamentos, e esse planejamento é resultado da nossa identidade essencial que foi dada pelo Criador. E o texto mostra Jesus nos ensinando a relacionar com o Pai de uma forma comunicativa, quando ele fala da oração. Então, amados irmãos e irmãs, o Deus Criador, Ele é um, mas subsiste em 3 pessoas, e se relaciona com Ele próprio, mas Ele também quer relacionar com a sua criação. Lembra daquela música infantil que o telefone do céu é a oração? O telefone do céu é a oração. Amados, Deus, Ele não só relaciona consigo, mas Ele almeja relacionar-se com a sua criação. E Ele quer relacionar com a sua criação, não porque Ele precisa, para que Ele possa ser quem Ele é, mas Ele quer relacionar pela sua livre e espontânea vontade, porque não há nada que possamos fazer, que possa fazer com que Ele seja quem Ele é, ou que Ele venha a ser aquilo que Ele é, porque Ele é totalmente autônomo, autossuficiente e completo, mas por causa da sua graça e da sua bondade, Ele quer relacionar com a sua criação. E isso é muito significativo, irmãos, porque Ele relacionou com Adão lá no Éden antes do pecado. Ah, pastor, mas ali estava puro, ali estava santo. É verdade. Mas a gente sabe que depois Adão pisou na bola, Adão errou, Adão desobedeceu, Adão pecou e Adão caiu da presença de Deus, ficou separado da presença de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus procurou por Adão e disse: Adão, onde estás? Eu quero que você aplique uma verdade no seu coração hoje. Deus quer relacionar com os seus, com a sua criação. Deus quer relacionar, e é Ele que toma a iniciativa para buscar o pecador. Então, meu querido e minha querida irmã, que você possa receber essa mensagem como um consolo da parte de Deus. Que o Senhor é aquela figura do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Talvez você hoje é este ou esta que se sente assim tão afastada por causa do seu pecado. Mas a palavra de Deus diz que Deus vem em procura dos seus. E Ele chama: Adão, onde estás? Porque Deus, Ele quer relacionar com a sua criação. E de uma forma muito mais plena com aqueles que Ele elegeu para serem seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo. Essa é uma primeira lição importante sobre esse nome Elohim. Nós cantamos aqui sobre essa música do Kleber Lucas, e o segundo nome que eu quero destacar aqui é o El Shaddai, que é o nome típico do relacionamento de Deus com os patriarcas. Quando Deus chama Abraão, Ele faz uma promessa para Abraão,
que ele seria o Deus de Abraão e que Abraão seria uma bênção. E Deus manda para ele: ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nome de Deus ali é El Shaddai, o Deus de promessas, o Deus forte, o Deus que relaciona-se com o seu povo. E a demonstração disso é a eleição de Deus, o chamado de Deus. Deus elege Abraão, Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Amados irmãos, e esse nome indica a força de Deus. El Shaddai significa o Deus forte, mas indica também o Deus de promessa. E aquele que faz promessa é forte suficientemente para cumpri-las. E todas as promessas que ele fez, ele cumpre. Deus de promessas, o El Shaddai. Isso traz consolo para nós, porque nós temos a palavra de Deus, que são alimento para a nossa alma, é uma bússola para o nosso caminho. E nós temos inúmeras promessas que já foram cumpridas, mas que diariamente se cumprem na vida do povo de Deus. Uma dessas promessas é aquela que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você pode estar com as costas viradas para Deus, mas Deus não está para você. Talvez você está fugindo da presença de Deus, mas Deus não está fugindo da sua companhia. Às vezes você acha que você está sozinho e que você não está com Deus, mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Duas lições importantes sobre essa verdade. Uma é aquela consciência de uma vida mais santa, de uma vida mais pura, porque perto está o Senhor. Seja o seu equilíbrio, a sua sobriedade, a sua moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. O seu desejo de uma vida santa e reta, porque o Senhor está perto. Ele está vendo, Ele está olhando, Ele está andando com você. E a pergunta que vem para nós é: em seus passos, o que faria Jesus? Porque Ele está do seu lado. O que Jesus faria em seus passos? Uma outra lição, amados irmãos, sobre a presença de Jesus, é que você pode contar com a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder. Está doendo? Está sofrendo? Tem uma situação muito difícil? Você não vê saída? Então olhe para o alto, olhe para a cruz. Aquele que foi à cruz, ressuscitou, está vivo e reina, e assentado à destra do Pai, intercede por você. El Shaddai, Deus forte, Deus de promessas. Nós temos vários outros nomes, amados. O terceiro nome que eu queria destacar é o nome que Deus deu a si mesmo, se revelando para Moisés. Quando Moisés pergunta na sarça ardente, e Moisés diz para Deus: Deus, qual o seu nome? O que eu direi para as pessoas quando eles me perguntarem qual o nome do Deus que apareceu para você? Então Deus disse: eu sou o que sou. Disse a você e te enviou. Vá e liberte o meu povo do Egito. O nome eu sou o que sou é o nome próprio de Deus. É o nome mais comum de Deus. E significa o Redentor. Aquele que entra na nossa vida para mudar nossa história e nos tirar do fundo do poço. E nos arrancar do mais profundo abismo. E nos tirar das trevas. E nos transportar para o reino da luz. É esse eu sou o que sou. Porque Ele é aquilo que você precisa aonde você estiver. Ele é o grande eu sou. O Redentor da nossa alma. Aquele que pagou o preço, onde nós não poderíamos pagar. Ele foi até o fim, a fim de nos dar libertação e redenção contra as nossas maiores dificuldades. O pecado, que nos condena,
que nos leva para a morte, Jesus pagou na cruz. A morte, que é o resultado da desobediência, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Jesus, ele mata a morte, morrendo na cruz do Calvário e ressurgindo ao terceiro dia. O diabo, que é o inimigo de Deus, e se levanta contra Deus e contra o povo de Deus, Jesus esmagou a sua cabeça, pisando e destruindo as obras do mal. Quem poderá te acusar? O mundo, o sistema contrário a Deus, foi derrotado. Como Jesus disse, no mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O grande eu sou, meus amados irmãos, essa palavra, esse nome, nos indica o nosso Redentor, aquele que está conosco e veio nos libertar dos nossos pecados, da morte eterna, das opressões do diabo e das seduções do mundo. Mas o que Ele quer de nós? Primeiramente, que nós creiamos em Jesus, porque não há outro que nos dá essa conexão com o Pai, a não ser Jesus. Jesus é o caminho. Você precisa crer em Cristo. Você precisa entregar a chave do seu coração a Cristo. Você precisa falar com a sua boca e falar: eu creio em Jesus e eu entrego a Ele a minha vida para sempre. Para sempre serei de Jesus e Ele será o meu Senhor e o meu Salvador. Você precisa fazer isso individualmente. E você precisa dizer não e se arrepender em uma mudança de mente, uma mudança de vida contra tudo aquilo que você fazia e que não está de acordo com a palavra de Deus. O grande eu sou, que veio te redimir, que veio te libertar, o que Ele exige de nós e de você, é que você creia nele, de todo o seu coração. Amados, eu quero destacar aqui o quarto nome de Deus, que está lá no Salmo de número 121. Tudo a ver com esse texto aqui. Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele fala assim, que Deus sabe o que nós precisamos, que Deus vê o que nós estamos passando. O nome lá no Salmo 121 é o guarda de Israel. Tantos nomes lindos, tantos nomes maravilhosos, mas esse nome indica que Deus é por nós, e é Ele que nos protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Pode estourar a guerra contra mim, como diz Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, e se os inimigos levantarem contra mim, é eles que tropeçarão e cairão. Porque o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E Ele é o guarda de Israel. E o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila, porque Ele é o Deus, é o Shaddai, o Deus forte, o Deus poderoso, o verdadeiro Deus. Amados, qual é a lição prática desse conhecimento? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem cuida e zela dos seus. Que poderá fazer o homem contra nós? Irmãos amados, aplicação prática desse texto, desse nome de Deus para nós.
é descansar em Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas joga fora a ansiedade, a preocupação, e coloque um pouquinho de fé nesse coração, e peça para Deus pegar esse pouquinho de fé e multiplicar e aumentar, para que você viva, não por aquilo que você teme, mas que você possa viver por aquilo que você crê, que você possa crer no guarda de Israel, que está cuidando e zelando da sua vida, e sempre estará. Por fim, meus amados irmãos, o último nome que nós queremos destacar aqui nessa mensagem dessa noite, é um nome tão lindo, é um nome tão maravilhoso. Jesus nos ensina a chamar Elohim, El Shaddai, Yahvé, o guarda de Israel. Deus manda chamá-lo de Pai. Quando vós orardes, dizeis: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Talvez o seu pai não seja a pessoa perfeita que você precisa. Talvez o seu pai já partiu, não está aqui, talvez ele não é um símbolo, um emblema de uma pessoa que você gostaria que ele fosse. Talvez seu referencial de pai, talvez te dá um pouco de tristeza, de angústia. Ou talvez não, talvez você assim é fascinado ou fascinada pelo seu pai. Mas saiba que o seu pai terreno, ele é aquele provedor, é aquele protetor, ele é aquele sustentador. Mas ele é falho. Mas ele é pai. Ele andou perto. Ele te carregou nos braços. Muitas noites que você era criança, talvez ele te embalou para você poder descansar, para você dormir. Talvez você não tenha consciência disso. Mas você teve um pai. Seja bom, seja mais ou menos, seja ruim. Você teve um pai. Ou você tem um pai. E o pai aqui é uma referência de tudo isso que eu disse. De proteção, de amparo, de provisão, de cuidado, de sustento. Talvez aqueles choram por aqueles pais tão maravilhosos que tiveram. Mas Jesus ensina a chamar o nosso Deus de Pai. Pai. O Pai nosso. Isso indica que nós não somos sozinhos, nós somos uma família. O individualismo, ele é quebrado pela coletividade, nos indicando a relação comunitária do nosso Deus triuno. Não é o meu pai, não é o pai meu, é o nosso Pai, Pai nosso. Isso deve dar a nós, irmãos, um senso de sensibilidade e de humildade e de disposição de andar mais juntos uns com os outros e de saber que nós somos membros de uma única família espiritual, a família de Deus, e que nós temos um único Pai, o Pai nosso, o nosso Pai, que cuida dos seus, que protege, que ampara e que sustenta. O Pai celeste, o Pai celestial, é aquele que está acima de todos os nossos problemas, porque Ele está nos céus, e Ele está acima das nossas fraquezas, e Ele tem todo o poder, no céu e na terra. E você pode descansar e confiar nesse Pai, porque Ele tem poder, Ele tem todo o poder, no céu e na terra. E isso, amados, nós vemos quando nós encontramos no texto que Ele está nos céus. E você está aqui na terra, aí você pode ter comunhão com Ele. E você pode colocar diante dEle todas as suas necessidades. E por isso que Deus me colocou esse texto aqui para orar. Porque diante do Pai, nós não precisamos vestir uma roupa teatral, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Nós não precisamos colocar disfarces para chegarmos diante de Deus. Ele sabe quem somos e Ele sabe a nossa estrutura. Ele viu o nosso pecado, Ele viu o nosso pensamento, Ele ouviu a palavra que nem saiu da boca. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E Ele que sabe tudo, Ele é aquele que mais nos ama. Ele é aquele que mais te ama, te entende. E diz para você chamá-lo de Pai. E diz para você ser sincero com Ele. Seja sincero. Seja sincero.
Seja simples. Não precisa ficar elaborando, colocando palavras e mais palavras. Não queira impressionar a Deus, como você talvez queira impressionar as pessoas. Jesus disse: quando orardes, não sejam hipócritas, que gostam de mostrar para os outros. Não preocupem com isso, preocupem com Deus. Preocupem em orar a Deus, em agradar a Deus, em adorar a Deus, em estar com Deus. Porque o irmão que está do seu lado é da mesma essência, substância, tem as mesmas dificuldades, talvez outras, mas todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então não precisa timidez. Se você tem dificuldade, peça a Deus, tira de mim, Senhor, toda e qualquer timidez, que eu não esteja preocupado em errar na minha oração, mas que eu esteja sinceramente transparente contigo. Eu quero concluir, meus queridos irmãos. Esse texto e esse nome, Pai, nos traz aqui algumas aplicações. Primeiro, que nós precisamos ter uma relação melhor com o nosso Pai Celeste. E aqueles que têm pais terrenos, que você possa também investir numa relação melhor com o seu pai terreno, enquanto você tem. Porque vai chegar um dia que você vai ter saudade. E você vai buscar falar com ele. E você não vai ter condição de falar mais. E talvez vai ser doído no seu coração. Essas duas grandes verdades nos indicam a necessidade que nós temos de nos esforçar um pouquinho mais em ter uma relação melhor com o nosso Deus. E ter uma prioridade de buscar adorá-lo, de buscar o seu reino e de buscar a sua vontade. Porque o seu reino é de justiça, de paz e de amor. E a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E o melhor lugar para nós é estar no centro da vontade de Deus. Uma segunda aplicação para nós, meus queridos irmãos. Nós só devemos investir numa relação melhor com o Pai, mas como devemos também honrá-lo como filhos, mostrando a paternidade santa do nosso Deus e Pai. Revelando através de uma vida que brilhe como luz e faça um sabor gostoso como o sal, quando tempera os alimentos. Que nós vivamos como filhos amados de um Pai maravilhoso, do Pai Celestial. Esses nomes, amados, são alguns. Deus tem vários e vários nomes na Bíblia. Todos os nomes dele indicam uma verdade sobre quem Ele é. Agora, o que fazer com essa mensagem? Agora, o que fazer diante daquilo que nós ouvimos aqui nessa noite? E a pergunta que vem ao nosso coração é: você conhece a Deus? E esse conhecimento é um conhecimento de ouvir falar ou de contemplá-lo pelos seus olhos, de senti-lo no seu coração, de relacionar-se com Ele, de andar com Ele? Eu quero incentivar a todos aqui que possam ter uma relação com Deus, como Jó disse no capítulo 42, quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te convidar a ter uma relação mais íntima com o Criador. E essa relação mais íntima com o Criador passa pelo Filho, por Jesus. Creia em Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor. Entregue sua vida a Ele. Confia nele. Invoque Deus na sua vida. E Ele vai agir na sua vida de uma forma salvadora. A palavra de Deus diz que nunca se viu e nunca se ouviu falar em Deus que trabalha para aquele que nele espera. Por isso creia em Cristo, espera nele, confia nele, entrega o seu caminho a Ele. E você verá Deus vindo em seu favor.
Como diz a palavra de Deus também, que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração irão achá-lo, irão encontrá-lo. Eu quero incentivar você a crer em Cristo Jesus e a buscá-lo com todo o seu coração. Pastor, eu já fiz isso. Isso tem que ser feito cotidianamente, diariamente. Porque nosso Deus faz novas todas as coisas. E cada dia é um dia novo. E Ele quer fazer com que nós vivamos em novidade de vida a cada dia. A cada dia você pode usufruir desse Deus maravilhoso, de uma forma nova e de uma forma especial, pela sua palavra. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, a abrir seu coração. Se Deus falou com você, se você pode dizer, pastor, Deus te usou, Deus falou comigo. Então eu quero que o Senhor ore por mim. Então eu vou orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por essa adolescente. Obrigado, Deus, por cada pessoa que veio aqui, neste templo, neste lugar chamado casa de oração. Ó Deus amado, venha, ó Deus, de uma maneira muito especial. Ó Deus amado, e aplique esta palavra no mais profundo do coração de cada um aqui. E que nós, ó Deus, possamos, pela Tua graça, sermos edificados como filhos amados do Pai Celeste, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, derrame o Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Ó Senhor, visita, derramando poder, derramando consolo, derramando conforto, derramando força espiritual e revestimento espiritual. Ó Deus, visita a Tua igreja aqui neste lugar. E sara as feridas, cura as enfermidades, e levanta os abatidos, ó Deus amado, e venha fazer coisas novas na vida do Teu povo, ó Deus, aqui neste lugar, para a Tua glória, nós possamos ver, ó Deus amado, o agir do Senhor, de uma maneira especial, no meio da Tua igreja. Vidas transformadas, casamentos restaurados, filhos e filhas encaminhados no caminho do Senhor. Ó Deus amado, vidas resgatadas das trevas e transportadas para a luz. Senhor amado, atende o nosso clamor. Atende o clamor do Teu povo. Nos ensina a orar como convém. Nos ensina a Te buscar, ó Deus, de verdade. Tira de nós, ó Deus, todo o gelo, toda a frieza, todo o pecado que nos afasta de Ti, Senhor amado. Ó Deus de poder e graça, que o Senhor venha quebrar, ó Pai, as fortalezas espirituais em nome de Jesus. Ó Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra aponta para Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, que neste tempo, nessa geração, nós possamos ver vidas salvas, transformadas e abençoadas pelo Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.